Oi pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer o número de inscritos no meu canal, que vieram praticamente todos do canal da Lina Luz, que me ajudou numa divulgação de um vídeo que eu fiz sobre a minha experiência em Medjugorje. E lá eu comentei que eu havia feito alguns estudos, algumas pesquisas a respeito do aborto. É um assunto bastante chato de ser tratado, mas necessário. Até porque no Brasil existe uma corrente de esquerda aí que está querendo legalizar esse assassinato no Brasil, através de projetos de lei, forçação de barra no Supremo Tribunal, enfim. E depois dessas pesquisas todas, eu bolei uma apresentação que normalmente eu faço em escolas e comunidades ou até empresas que me pedem para falar sobre o assunto. Eu gostaria de dividir essas verdades, essas informações todas com vocês, para vocês também poderem divulgar no seu ambiente escolar, na sua comunidade, no seu trabalho e principalmente dentro da sua casa, com seus filhos, seus parentes. Então é uma apresentação, vamos dizer assim, bastante amadora, né, no sentido de filmagem, mas eu acho que o conteúdo é bastante rico e eu espero que vocês assistam até o fim e aproveitem para acumular experiências, tá? Eu vou sentar no meu cantinho ali, vou fazer uma apresentação e vou mostrando para vocês o que de real está acontecendo no Brasil e no mundo com relação ao aborto. Muito obrigado. Então, inicialmente, para a gente falar de aborto no Brasil, a gente tem que desmistificar algumas mentiras que são faladas pelos abortistas e eu não tenho outro adjetivo para dar para eles, tá? Muitos deles afirmam, são feministas, ONGs e até ministros, e que fazem uso da mídia para divulgar números errados, tá? Eles falam que o aborto no Brasil, o clandestino, fica em torno de 1 milhão. Alguns falam 1,5 milhão, outros 2 milhões, ficam chutando números, tá? Então, isso aqui é uma primeira mentira que eu vou já matar no ninho. A Universidade de Brasília, em 2010, fez uma pesquisa séria, através, inclusive, da utilização dos dados do DataSUS, que é do governo federal, que o número de internações por aborto no Brasil são de mais ou menos 200 mil. Dessas 200 mil, 50 mil são provocados, e o estudo afirma ainda que a cada mulher internada, 2 praticam aborto. Então, em cima desse estudo que foi realizado, detalhado, não dá para colocar tudo aqui, a gente chega à conclusão que o número de abortos médio no Brasil por ano não ultrapassa 100 mil. É um número ainda preocupante? É, mas muito diferente do número de 1 milhão que o pessoal tenta pregar. Nós vamos ver ao longo da apresentação, pessoal, que essas pessoas que querem legalizar o aborto no Brasil são financiados por grupos estrangeiros, para criarem projetos de lei e criarem ONGs aqui no Brasil pela legalização. Então eles ficam repetindo números absurdos para que a sociedade se sensibilize a favor da aprovação da lei que legaliza o aborto até a 12ª semana. Vamos em frente. Tá, não é 1 milhão, mas é 100 mil, é um baita número. E de quem que é a culpa? Da nossa família, das nossas escolas, do nosso sistema de saúde, da comunidade cristã. Temos que fazer alguma coisa, né? O intuito dessa apresentação é justamente para que a gente tenha conhecimento e informações para poder reagir com relação a isso, tá? Para não deixar que a coisa realmente seja legalizada aqui no Brasil. Outra mentira que eles falam, que o número de mortes de mães por abortos no Brasil por ano chega em torno de 400 mil, algumas pessoas falam até em 500 mil. Então, mais uma vez, esse número estratosférico, esses números abstratos, essa mentira contada todos os dias para que você se sensibilize a fim de que eles aprovem a lei de legalização, tá? Teve uma perita da ONU anos atrás que falou em 200 mil mortes de mães, enfim, ficam chutando uma série de números, né? E, como eu disse anteriormente, algumas fundações internacionais financiam essas informações e até alguns partidos aqui no Brasil, viu, com viés de esquerda. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 15 anos eles já mandaram mais de 37 milhões de dólares para essa turma aqui no Brasil,
para eles divulgarem esses números, para trabalharem pela legalização aqui no país. A finalidade a gente já sabe qual é. Como o SUS não pode atender essa demanda de abortos aqui no Brasil, eles divulgam esses números para depois trazerem as clínicas deles aqui e ganhar dinheiro. E nós vamos ver adiante que é muito dinheiro que eles ganham, tá? Infelizmente, eles fazem da indústria da morte, eles fazem uma maneira de ganhar dinheiro. Algumas ONGs aqui que eu posso citar é o CFMEA, que é o Centro Feminista de Estudos de Assessoria, que fica em Brasília, e por incrível que pareça tem uma ONG que chama Católicas pelo Direito de Decidir. Essa é uma tradução de um órgão que foi criado nos Estados Unidos nos anos 70 e que se instalou aqui no Brasil também com esse intuito novamente de legalizar esse assassinato aqui no Brasil. Vamos em frente, já passamos pela primeira mentira, pela segunda, agora nós vamos matá-la no ninho de novo. O DataSUS mostra para nós, através do site do próprio governo federal, que a morte de mães nos últimos anos não passa de 500 mil, 400 a 476 mil, como nós estamos vendo aqui em 2010. Pegando o exemplo de 2010, desse total, a gente vai ver que somente 66.497 morreram em idade fértil. Como que pode ter morrido mais de 400 mil mães se só morreram 66 mil aqui em idade fértil? Não pode acontecer 400 mil mães morrerem só por causa do aborto. Então nós chegamos à conclusão aqui desses 66 mil de idade fértil, somente 7 morreram por complicação por aborto, ou seja, 4.500. Bem longe do número de 400 mil mortes maternas. Então não se sustenta essa informação, mais uma vez, dos mentirosos, tá? A gente considera como idade fértil dos 14 aos 49 anos. É um número alto? É um número alto, mas muito longe daquela irrealidade de 400 mil mortes, tá? Vamos adiante. Vamos falar aqui por que o aborto é crime. É simplesmente porque existe vida lá. E todos os livros sérios de fetologia, de embriologia, de batimento cardíaco fetal, todos afirmam que a vida começa na concepção, pessoal. Ou seja, quando o espermatozoide, gameta masculino, penetra no óvulo, gameta feminino. Ali começa a vida humana. E não sou eu que estou afirmando, são os especialistas. Por exemplo, o Dr. Potter afirma o seguinte: sempre que o espermatozoide e um óvulo se unem, cria-se um novo ser. O Dr. Jerome, que é o descobridor da síndrome de Down, a fecundação é o início da vida, ou seja, é lá nas trompas é que começa a vida. Depois de 4, 5 dias, vamos dizer assim, essa nova vida vai para o útero e lá ela vai se desenvolver. O Dr. Richard, que é um bacharel em ciências biologias, afirma: os seres humanos não são formados no útero, nesse eles se desenvolvem, ou seja, a vida começa lá na trompa. Vamos para o Brasil. A primeira tarefa da medicina é a defesa da vida. Um feto com 10, 12 ou 20 semanas é uma vida de qualquer maneira. Quem afirma é o Dr. João Batista, presidente do Conselho Federal de Medicina de Minas Gerais. Vamos à palavra de um ultrassonografista, um especialista da área. A criança com 12 semanas já é um ser perfeito. Pessoal, a legalização, todos os projetos de lei batem firme que o aborto pode ser permitido em qualquer situação, por desejo da mulher, até a 12ª semana de gestação. É um absurdo. Aqui eu vou mostrar para vocês um feto de 12 semanas, exatamente como ele é. Deixa eu pegar aqui para ficar mais isso. Eles falam que isso aqui não é uma vida. É um feto com 12 semanas de vida. Olha aí, cabeça formada, chupando o dedo. É um absurdo afirmar que isso não é uma vida, tá? É aqui que eles querem matar o ser humano, no ninho, tá? Esses assassinos. O rei do aborto dos Estados Unidos, o Dr. Bernard Nathanson, que foi diretor da maior clínica de abortos nos anos 70 dos Estados Unidos, que matou mais de 75 mil crianças através dos seus abortos, depois que veio a ciência da ultrassonografia, batimento cardíaco
ele afirmou: ciências como a fetologia e a embriologia comprovaram que estávamos matando seres humanos com a realização de nossos abortos. Enfim, ele mesmo que matou sob a sua batuta mais de 75 mil crianças no útero de suas mães, fez essa afirmação depois que descobriu que existia um ser vivo dentro do útero da mãe. Vamos falar um pouquinho do útero. E aqui eu vou falar das meninas que fazem uso da pílula do dia seguinte. Meninas, a pílula do dia seguinte tem duas funções. Ela torna o muco ovulatório mais espesso, dificultando o trajeto do espermatozoide, ou enfim, ele vai entrar pela vagina, o espermatozoide vai chegar até aqui. Se esse líquido, esse muco for espesso, ele vai criar essa malha, vamos dizer assim, de espessura dentro do muco, vai dificultar a chegada do espermatozoide na trompa. Mas se a mulher tiver num dia fértil, essa especificação de dificuldade para o óvulo, para o espermatozoide chegar na trompa vai diminuir e vai facilitar a vinda do espermatozoide até a trompa, e pode ser que ocorra a fecundação do óvulo aqui na região da trompa, tá? Outra função da pílula do dia seguinte é descamar a parede do útero para que o embrião não se fixe nela. Mas, se você já fecundou o óvulo aqui, depois do quarto, quinto dia, esse embrião está se deslocando para o útero para se colocar aqui na parede, e ele não consegue porque a pílula criou um mecanismo para descamar o útero, você também está cometendo um aborto, porque a fecundação já aconteceu aqui 5 dias antes e você fez com que a parede ficasse lisa e o embrião vá embora através da menstruação. Então tomem cuidado, alguns remédios do tipo Levonorgestrel, que é vendido nos Estados Unidos, no Canadá, que essas meninas compram aí legalmente nas farmácias, ele pode ser um remédio abortivo e traz na bula isso, está escrito na bula. É lógico que os remédios nacionais, eles não vão trazer essa informação na bula, tá? Então, essa é a informação. Mais uma vez, não é vida isso aqui? Na quarta semana de gestação, cabeça se destaca do tronco, estômago, fígado, pulmões, informação, coração começa a bater, tem batimento cardíaco já na quarta semana, gente, no primeiro mês. A criança é lógico que está em desenvolvimento. Sangue circula de forma autônoma da mãe, já é um ser à parte. A mãe precisa entender que a criança não é como uma unha ou cabelo que ela corta, que faz parte do organismo dela. Essa criança só está ali para se alimentar e se desenvolver durante 9 meses. Ela já não tem um DNA próprio, diferente da mãe, diferente do pai. É um ser totalmente novo. Ela não tem permissão de matar, essa que é a verdade. E a gente, quando fala da mãe, às vezes a gente critica, mas são meninas que geralmente estão numa situação de desespero, difícil, e o marido ou namorado ou uma paquera saiu, teve uma relação sexual e acaba optando pelo aborto por falta de informação. Então a culpa não é só da mulher, não. Geralmente é do covarde, do marido e do namorado também, que estimulam esse aborto. A gente sabe das clínicas de aborto que tem por aí clandestino. Então é um assassinato. Na quarta semana a criança já está nessa gama de desenvolvimento. Na 8ª semana, são fotos que foram tiradas por esse cidadão aqui, tá? Pelo Baby Center em 2008. O feto possui braços, pernas, dedos, boca, nariz, olhos, batimento cardíaco continua, enfim, está em desenvolvimento, uma vida em desenvolvimento. Uma coisa que a ciência e nem os abortistas podem negar, que nenhum ser humano nasceu com 9 meses. Todos nasceram da célula fecundada que a gente mostrou lá nas trompas. Todo mundo que está na Terra nasceu de lá. Então, como é possível afirmar que a vida não começa na fecundação, né? Aqui na 8ª semana, e aqui no momento que as pessoas, os abortistas, querem assassinar as crianças, ou seja, com 3 meses.
de gestação, na 12ª semana. Nesse período já possui cérebro, rim, intestino, fígado, produz glóbulo vermelho próprio, impressão digital, sente dor, e se for menina já tem útero. Então é um absurdo falar que isso aqui não é uma vida. É uma coisa que não tem cabimento, poder matar uma criança nesse estágio de crescimento, afirmando que não existe vida nesse período. E quem que vai determinar se tem 3 meses e 1 dia, ou se tem 2 meses e 29 dias? Quer dizer, por 1 ou 2 dias eu posso estar matando uma criança de forma inocente. Não tem cabimento o que esse pessoal está falando. Aqui já com 5 meses, né? Aí você vai falar assim, mas o pessoal da lei é para até 3 meses. Não se enganem, em alguns países eles matam até o quinto mês, 6º mês. Nós vamos estar vendo um filme da Gianna Jensen daqui a pouco, que ela foi abortada quando ela tinha 7 meses e meio e na verdade ela sobreviveu ao aborto. E ela conta a história dela no filme que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, nesse período, o bebê dobra de tamanho, acontece conexão de cérebro com o resto do corpo, já chupa os dedos, escuta as vozes internas, vai aprendendo a linguagem que ele vai praticar pelo resto da vida. Ok? O aborto é crime, porque existe vida. E o pessoal fala muito do aborto aqui no Brasil, mas existem problemas muito mais graves para resolver antes dele, que seriam as mortes por homicídios, que em 2012, por exemplo, foram 56 mil, as mortes no trânsito, que passaram de 60 mil, mortes por consumo, né, nem por tráfico, mais de 180 mil, e mortes por infecção hospitalar, 100 mil, pessoal. Morrem 100 mil seres humanos, 100 mil brasileiros por ano, por volta desse número, por infecção hospitalar. E o pessoal está preocupado em legalizar o aborto. E quem que vai fazer esse trabalho sujo aqui no Brasil? Certamente não é o SUS, porque ele tem capacidade. Aí vão vir as empresas estrangeiras e vão instalar suas clínicas aqui para ganhar dinheiro com a morte de seres humanos, por incrível que pareça. Vocês estão vendo e vão ver em toda a minha apresentação que eu sempre cito as fontes, tá? Então não é o Nelson quem está inventando nada, são informações seguras e todas as informações que são colocadas, os números que são colocados aqui, tem fontes seguras de verdade, tá? Vamos em frente então. As mulheres costumam falar que o meu corpo é minha escolha, eu tenho o direito de escolher sobre o meu corpo, o que eu posso fazer e o que eu faço com o meu corpo é a minha decisão, mas na verdade é um corpo que não pertence a ela, o ser humano só está lá para se alimentar por um período e se desenvolver. Aquilo lá não é unha nem cabelo que você pode cortar a qualquer momento. Mais uma mentira, vamos à terceira. Países que legalizaram o aborto diminuiu o número de abortos. Na Austrália aumentou 40%, a fonte está aqui. Na Espanha foi legalizado em 86, em 88 era por volta de 26 mil, em 2011 aumentou para mais de 118 mil abortos, ou seja, teve um crescimento de 455%. Nos Estados Unidos, olha só que brincadeira, foi legalizado em 73, mais ou menos 100 mil, como no Brasil agora, ocorriam 100 mil abortos. Em 89 foi para 1,5 milhão quase de abortos, ou seja, um aumento de 1.400%. Quem divulga esse número foi o rei do aborto, que era diretor da maior clínica de abortos no Brasil. Ele divulgou o aborto por todos os Estados Unidos e depois se arrependeu do que havia divulgado, porque com as novas tecnologias ele percebeu que ele estava matando seres humanos. Nossos patrícios portugueses aprovaram o aborto em 2007, quando era mais de 6 mil, foi para 98 mil, ou seja, um aumento de 1.550%. Lá em Portugal, o número de nascimentos é praticamente o número de mortes por aborto, ou seja, a população está diminuindo. Tirando fora as pessoas que estão saindo de outros países para morar lá, a população de portugueses está diminuindo porque eles estão matando mais do que deixando nascer. Olha só que absurdo. Na Rússia, onde o aborto foi legalizado na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, ocorrem em torno de 1.200.000 abortos por ano, e o nascimento é quase igual também. Lá, pessoal, na Rússia,
o número de abortos em idade fértil das mulheres é em média de 7 a 9, ou seja, tem mulheres que abortam 15 vezes durante a idade fértil, mulheres que abortam 3 e assim vai. Recentemente uma ministra lá falou que é mais fácil abortar na Rússia do que comprar uma garrafa de vodka na esquina. Veja só onde nós vamos parar. Aborto nos Estados Unidos, que é um país que a gente copia, né? Haja visto que a gente come, veste, escuta de música, enfim. Eles têm bastante influência sobre todos os países da América Latina e no Brasil inclusive. Lá, o Dr. Neitson, que eu falei que era o maior diretor da clínica lá, ele depois caiu na real e contou a verdade do que aconteceu para eles legalizarem um aborto lá. Ou seja, ele disse em revistas científicas: serviram-nos de base de duas grandes mentiras, estatísticas falsificadas e pesquisas que dizíamos ter feito. Mais ou menos o que está acontecendo no Brasil agora. Afirmamos que nos Estados Unidos praticava-se 1 milhão de abortos ano, sabíamos que não passava de 100 mil, multiplicávamos por 10 para chamar atenção. Olha só, estamos copiando eles. Para propagar os números falsos, usávamos a mídia, universitários e grupos feministas. É o que está acontecendo no Brasil ou não é, pessoal? Mesma coisa, a história está querendo se repetir para que eles legalizem esse assassinato aqui no Brasil. Outra coisa, em 2008, o número de clínicas que foi atingido lá pelo país todo, mais ou menos 1.270, e que faturou até 2015, a maior delas, que se chama Planned Parenthood, isso, faturou mais de 80 bilhões de dólares essas clínicas. Então transformaram o aborto num excelente negócio, por incrível que pareça. Planned Parenthood quer dizer planejamento familiar, olha só que brincadeira. Algumas notícias que eu peguei de fonte do Life News, que é um jornal que circula no mundo todo, sobre os países que legalizaram o aborto. Por exemplo, em 100 anos, mais de 1 bilhão de vidas foram abortadas. Anos atrás, a NBC TV dos Estados Unidos filmou uma situação de venda de órgãos de fetos, onde a diretora de uma dessas clínicas, das maiores clínicas lá, estava negociando com o laboratório a venda de órgãos. Olha só que absurdo. Pulmão tem um valor, a cabeça tem outra, enfim. É só pegando e escutando para acreditar. Ela foi filmada de forma escondida e estava negociando o valor dos órgãos, por incrível que pareça, nesse país de primeiro mundo chamado Estados Unidos. Algumas empresas utilizam células de fetos para nos alimentos, é só você pesquisar na internet. Algumas empresas de cosméticos também, creme anti-envelhecimento, eles usam células fetais. Gestações acima de 4 meses, como eles não podem aspirar as partes, os corpos desses fetos, eles usam uma injeção salina, que a Jenny Jensen vai estar contando daqui a pouco no filminho dela. E, nossa, essa injeção ela seca as correntes sanguíneas do feto, escurece a pele, queima a parte interna dos órgãos, enfim, é um assassinato do feto dentro do ventre da mãe. Na Austrália, algumas vacinas utilizam tecidos de bebês mortos, por incrível que pareça. E essa moça que estava negociando os membros dos fetos disse o seguinte, que ela orienta os médicos que fazem o aborto da clínica dela para manter os órgãos intactos, para conseguirem melhores preços dos membros. Pode isso? Vamos lá agora às consequências físicas que a mulher que comete o aborto poderá adquirir. Isso aqui quem afirma não sou eu, de novo, são especialistas. Aqui no caso é o Bernardo Custer e a Deborah Evans, aqui do Brasil. O que pode acontecer? Pode ter perfuração involuntária do útero, intestino e bexiga, possível infecção de trompa, dificuldade de futura gravidez, aumento da infertilidade de até 30%. São números reais científicos, ninguém está inventando isso aqui não. Pode existir sangramento demasiado, hemorragia.
Aqui na casa da morte salina do feto, pode entrar na corrente sanguínea, aquele produto. O parto pode ser prematuro. Aumentem 80% até 80% o número de consultas médicas. E tem 140% mais de chance de desenvolver câncer de mama. Pessoal, a mulher desenvolve todo um trabalho de gestação. O corpo da mulher, a gente sabe que reage a tudo isso. Então as mamas vão criando canais onde o leite vai passar para alimentar a criança, enfim. Se você interrompe aquela gravidez, logicamente vai ter consequência. Aquilo de alguma forma vai solidificar ou vai entupir, eu não sei como funciona realmente, mas as pesquisas dizem que aumenta bastante a porcentagem de câncer para quem aborta. Se abortar mais de uma vez, então, a margem aumenta ainda mais. Vamos a algumas consequências psicológicas. Eu peguei uma pesquisa que foi feita pelo Royal College of Psychiatrists, pesquisa feita com 877 mil mulheres, ou seja, não foi uma pesquisa qualquer. E a conclusão foi a seguinte, que as mulheres que abortaram possuem risco de doença mental 81% maior que as mães que não abortaram, 34% mais ansiedade, 110% mais problemas com alcoolismo as mulheres que abortam ou abortaram, 220% mais probabilidade de uso de drogas, tendência ao suicídio aumenta 155%, e a probabilidade de contrair câncer de mama, aquela lá que eu falei anteriormente, 76% mais tem chance de de contrair um problema com câncer. Além, né, das consequências psicológicas que a gente já comentou aqui, como dificuldade de relação futura, aversão ao marido, namorado, queda de autoestima. Olha, a gente tem contato com algumas pessoas que frequentam lá a Associação Guadalupe em São José dos Campos, que admite e cuida de meninas, né, em situação de aborto, mulheres, principalmente meninas, e é incrível o número de meninas que se arrependem, choram o dia todo, sonham com os filhos abortados, enfim, é uma marca que fica para o resto da vida. Então não devemos achar que o aborto sugere algum tipo de solução. Ele vai sugerir e vai se tornar um problema ainda maior para a mulher e até para o casal, viu? Os pais também, com o tempo, caem na real. Quais são os tipos de aborto mais realizados? Eu já falei que a pílula do dia seguinte pode ocorrer um aborto, porque enquanto estiver na trompa e se ele for fecundado, ele pode já ser um ser em desenvolvimento e você pode interromper isso. Existem os remédios abortivos que infelizmente estão aí proibidos pela Anvisa, mas que circulam pela internet, que as meninas até fazem algum tipo de vaquinha, às vezes, para uma ajudar a outra a cometer o aborto. É um absurdo, né? Existe o sistema de aspiração, que é até o 3º mês que eles fazem, né? Eles vão alargar lá o útero da mulher, vão colocar pinças, vão tirando a criança por partes, a cabeça é esmagada porque não passa no duto, e depois eles metem um aspirador na mulher com uma força 5 vezes maior que esse aspirador de pó que a gente está acostumado a ver. Então, falar que isso aqui é um procedimento tranquilo, que você vai numa clínica tranquila, limpinha, que a mulher vai sair numa boa de lá, que não vai ter consequência, é uma grande mentira. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme que foi feito por aquele doutor que abortava lá, o Nathanson, ele fez um filme onde ele filmou através do ultrassom um aborto de um feto com 12 semanas em desenvolvimento. Lá tem todas as imagens para alguém se quiser tirar dúvida. Aí tem outro método de curetagem e extração total do útero, que é uma alternativa última, né? Sobre a injeção salina, a Giana vai estar falando muito melhor agora desse filme que eu vou para vocês assistirem, ok? Então vamos ao filme. Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Ok, o filme já está aqui. A Giana está aqui. Aumentar a tela. A legenda está em português, tá?
I'm adopted, and my biological mother was 17, and so was my biological father. She was 7.5 months pregnant when she decided to go to Planned Parenthood, which is the largest abortion provider in the world, and they counseled her to have a late-term saline abortion, which is a saline salt solution that is injected into the mother's womb. The baby gulps that solution, it burns the baby inside and out, and then she is to deliver a dead baby within 24 hours. And to everyone's great shock and surprise, I didn't arrive dead but alive on April the 6th, 1977 in a Los Angeles County abortion clinic. What's fantastic about this, about the perfect timing of my arrival, is that the abortionist was not on duty yet. So he wasn't even given the opportunity to continue on with his plan for my life, which was death. And I know that I am in a government building, and a beautiful one it is, and I love your country as well as my own. But I know in the age that we live in, it is not at all politically correct to say the name of Jesus Christ in places like this. To bring him into these sorts of meetings, because his name can make people so terribly uncomfortable. But I didn't survive so I could make everyone comfortable. I survived so I could stir things up a bit. And I have a great time doing it. And so I was delivered alive, as I've already said, after 18 hours. I should be blind, I should be burned, I should be dead. And yet I'm not. You know what is fantastic vindication is the fact that the abortionist had to sign my birth certificate. So I know who he is. And it also says, for any skeptic listening, on my medical records, born during saline abortion. Ha! They didn't win. I've done some research on the man that performed the abortion on me. And his clinics are the largest chain of clinics in the United States of America, and they gross $70 million a year. I read a quote from him at some point several years ago, and he said, "I have aborted over 1 million babies, and I consider it my passion." I tell you these things because, listen, ladies and gentlemen, we are in an interesting battle, whether we realize it or not, in this world. It is a battle between life and death. What side are you on? So a nurse called an ambulance and had me transferred to a hospital, which is absolutely miraculous. Generally, the practice at the time, and up until 2002, was, in my country, was to end the life of an abortion survivor by strangulation, suffocation, leaving the baby there to die, or throwing the baby away. But on August the 5th, 2002, my extraordinary President Bush signed into law the Born Alive Infants Protection Act to prevent that from occurring anymore. You see, we're playing for keeps. We're playing I'm hoping to be hated by the time that I die, so that I can feel God about me and understand what it was to be hated. He was hated. Christ was hated. And not that I look forward to being hated, but I know along my journey, I know I'm already hated because I declare life.
I say, you didn't get me. The silent Holocaust didn't win over me. And my mission, ladies and gentlemen, among many things, is this: to infuse humanity into a debate that we have just compartmentalized and set on a shelf and said it is an issue. We have removed our emotions. We are becoming harder. Do you really want that? How much are you willing to take, and how much are you willing to risk to speak the truth in love and graciousness and stand up and at least be willing to be hated? Or at the end of the day, is it all about you? Or me? And so, after that, I was placed in an emergency foster care home where they decided they didn't like me very well, and as I'm fond of saying, I don't know how you could not adore me right from the start. What is wrong with these people? But they didn't. You see, I've been hated since conception by so many, and loved by so many more, but most especially by God. I'm His girl. You don't mess with God's girl. I got a sign on my forehead that says, you better be nice to me because my Father runs the world. So after I was placed in the mean home, I was taken out of the mean home and placed into another home, a beautiful home, Penny's home. And she said by this time I was 17 months old, 32 pounds of dead weight, and diagnosed with what I consider to be the gift of cerebral palsy, which was caused directly by the lack of oxygen to my brain while I was trying to survive. Now, I am just compelled to say this. If abortion is merely about women's rights, ladies and gentlemen, then what were mine? There was not a radical feminist standing up and yelling about how my rights were being violated that day. In fact, my life was being snuffed out in the name of women's rights. And ladies and gentlemen, I would not have cerebral palsy had I not survived all of this. So when I hear the appalling, disgusting argument that we should have abortions because the child just might be disabled, the horror that fills my heart. Ladies and gentlemen, there are things that you will only be able to learn by the weakest among us. And when you snuff them out, you are the one that loses. The Lord looks after them, but you are the one that will suffer forever. And what arrogance, what absolute arrogance, and it has been an argument for so long in this human place that we live, that the stronger should dominate the weaker, should determine who lives or dies. The arrogance of that, don't you realize that you cannot make your own heart beat? Don't you realize that all the power that you think you possess, you really possess none of it? It is the mercy of God that sustains you, even when you hate Him. So they looked at my dear Penny and they said, Gianna will never be anything, which is always encouraging. And she decided to ignore them, and she worked with me 3 times a day, and I began to hold up my head, and I said, well, Gianna will never this and never that. Long story shorter, I was walking by the age of 3.5 with a walker and leg braces, and I stand up here today with a mild little limp and without a walker and leg braces. I fall gracefully sometimes and very ungracefully at other times, depending on the situation.
that I consider it all for the glory of God. You see, ladies and gentlemen, I am weaker than most of you, but this is my sermon. And what a small price to pay to be able to blaze through the world as I do and offer hope. And I think in our misunderstanding of the way things work, we misunderstand how beautiful suffering can be. I don't willingly sign up for it, but when it comes, we forget. We forget that God is in control and God has a way of making the most miserable thing beautiful. I have met my biological mother. I have forgiven my biological mother. I am a Christian. She's a very broken woman. She came to an event I was having 2 years ago, showed up unannounced, and said, "Hello, I'm your mother." And it was a very difficult day. And yet, while I was enduring all of this, you'll probably think I'm silly, but I was sitting there and I was thinking, I don't belong to you. I belong to Christ. I'm his girl, and I'm a princess. So no matter what you say, in all your anger and brokenness and rage, it's not mine to keep. It's not mine to carry, and I won't. I was saying all this inside. So ladies and gentlemen, you have an opportunity. But for just a brief moment, I would like to speak directly to the men in this room and do something that is never done. Men, you are made for greatness. You are made to stand up and be men. You are made to defend women and children, not stand by and turn your head when you know murder is occurring and do nothing about it. You are not made to use women and leave us alone. You are made to be kind and great and gracious and strong and stand for something. Because men, listen to me. I am too tired to do your job. Women, you are not made for abuse. You are not made to sit and not know your worth and your value. You are made to be fought for forever. So now is your moment. What sort of people are you going to be? I trust incredible. I trust, men, you will rise to the occasion. To the politicians listening, particularly to the men, I would say this: you are made for greatness. Set your politics aside. You are made to defend what is right and good. This fiery young girl will stand here and say, now's your moment. What sort of man do you want to be? A man obsessed with your own glory, or a man obsessed with the glory of God? It's time to take a stand, Victoria. This is your hour. God will assist you. God will be with you. You have the opportunity to glorify and honor God in 2008. I'll just end with this. Some of you might be slightly annoyed that all I keep doing is talking about God and Jesus. But how on earth can I walk about limping through this world and not give all my heart and mind and soul and strength to the Christ who gave me life? So if you think I'm a fool,
It's just another jewel in my crown. My whole intent in living here is to make God smile. I hope some of this made sense. It just came from my heart. God bless and keep you.